Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou Cíntia Gomes, do Comitê da GEDUCA, sou cofundadora e diretora da Agência Mural de Jornalismo das Periferias, e eu vou mediar esta sessão no 4º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação. O tema da mesa que a gente vai falar aqui hoje é o coronavírus e as desigualdades na educação. Eu vou trazer aqui alguns convidados que são ligados no dia a dia da escola, que vão falar também sobre os mais afetados e os desafios e dificuldades durante o isolamento social na escola, em casa, como que tem sido esses desafios nesse período de pandemia. E também vamos falar de o que a gente aprendeu com tudo isso. Eu quero agradecer aqui a todos os presentes. E vou iniciar apresentando cada um que vai compor essa mesa. Começo por aqui com o Arthur Cabral. Ele é professor de Ciências e Biologia da Escola Estadual do Gustavo Carneiro, em Camaragibe, no Grande Recife. É mestre em Biologia pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal e licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco. Temos também a presença da Fernanda Lopes Cunha. Ela tem 16 anos, é aluna do 2º ano do ensino médio do Colégio Estadual Dária Adriana de Queiroz, do município do bairro de Choca, lá na Bahia. Estou aqui também com a Aida Labuscaim, diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental Vitério Gasofina, em Santana do Livramento, que fica lá no Rio Grande do Sul. Ela é professora de artes no Instituto Livramento e mestre em educação pela Universidade Federal do Pampa. É pós-graduada em mídias da educação pela Universidade Federal de Santa Maria e tem habilitação em biologia pela Universidade da região da Campanha, lá no Rio Grande do Sul também. O nosso outro convidado é o José Alves da Silva, que é professor associado na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, é doutor em educação, mestre em ensino de ciências físicas e licenciado em física pela Universidade de São Paulo. Ele foi professor da rede pública estadual paulistana por mais de uma década e da rede municipal paulistana na educação básica. Faz pesquisa sobre adolescência no contexto escolar, com interface com ensino e ciência. E o nosso outro convidado é o Rafael Preto. Ele é jornalista, tem 26 anos, foi estagiário em Paulana, já colaborou com a Folha de São Paulo e com o UOL, e de 2013 a 2019 foi principalmente na Agência Mural de Jornalismo das Periferias. Ele sempre tem feito cobertura de temas, de reportagens com foco em educação e direitos humanos. E vamos começar falando com o Arthur. Gostaria que você falasse um pouco dessa experiência, do que foi esse seu trabalho, de licenciar, de lecionar aulas com alunos do ensino fundamental à distância, Qual foi os principais desafios, as dificuldades? Teve algo positivo nesse período? Gostaria que você compartilhasse um pouco dessa sua experiência nesse momento. Pronto, boa tarde, meu nome é Arthur Cabral. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de poder participar desse congresso tão importante na área do jornalismo. Jornalistas que têm feito um trabalho imprescindível na cobertura dessa pandemia. E agora com foco na educação. Bem, eu costumo dizer que professores são resilientes. E num período tão difícil como esse, a gente está precisando se transformar. Eu costumo dizer, todo início de ano letivo, que eu não vou desistir de ninguém. E aí chegou a pandemia, agora em 2020, colocando à prova que a gente não poderia desistir de ninguém. Está sendo um desafio enorme, maior do que eu imaginava, porque boa parte dos meus estudantes não possuem acesso à internet ou até mesmo um aparelho de celular compatível. Ou então eles têm que dividir um aparelho para 2, 3, 4, 5 estudantes na mesma casa. Fora isso, existe toda a problemática de nós termos que usar os nossos próprios recursos
para ter um celular que suporte uma aula ao vivo, um computador que suporte uma aula ao vivo, e a gente tem superado cada obstáculo desse, a gente tem superado todos esses desafios. Teve um fato que me marcou bastante durante essa pandemia, que ainda está acontecendo, que foi de ter que ir na casa dos estudantes, entregar atividades e manter o mínimo de contato possível, porque eu via que a situação estava ficando cada vez mais difícil. Então, essa tentativa de trazer o olhar para o estudante e fazer com que ele se sinta visto foi, para mim, pessoalmente, o meu grande desafio. Arthur, eu gostaria que você falasse também um pouquinho dessa iniciativa que você teve com esses alunos que tiveram dificuldade para falar sobre, para estudar, né, por causa de não ter uma conexão boa com a internet, não ter esse acesso virtual aí para que tenha essas aulas, de que você acabou caminhando, né, indo de bike até seus alunos para que eles pudessem ter uma educação, né, ter acesso. Você poderia contar um pouquinho de como foi isso, como surgiu essa sua ideia? Claro, Cíntia, eu vou trazer essa iniciativa contando um pouquinho da minha história, que aconteceu lá em 2009. Em 2009 eu tinha acabado de finalizar o ensino médio, tinha conseguido uma bolsa para um cursinho pré-vestibular, e aí em 2009 surgiu uma expectativa de que pudesse haver uma pandemia no mundo. Era da H1N1, popularmente chamada de gripe suína. E eu lembro que eu fiquei muito assustado com aquilo, porque todos os professores que entravam na sala falavam que as escolas e os cursos teriam que ser fechados caso aquela doença chegasse aqui no Brasil, que provavelmente os conteúdos, as aulas seriam disponibilizados pela internet. E eu olhava ao meu redor e eu não tinha nem celular na época, enquanto algumas pessoas na minha sala já tinham celular com internet. Eu não tinha celular, não tinha computador. Então eu fiquei bastante assustado com aquilo. Eu lembro que eu falei com dois professores na época sobre esse meu receio de não poder estudar, e eles falaram o seguinte: Arthur, não se preocupe, que a gente vai te ajudar. Então tome logo aqui algumas apostilas, alguns livros, anote meu número de telefone, e sempre que você precisar de algo, você liga para a gente. Infelizmente, terminou não se confirmando aquela pandemia, mas eu carreguei comigo aquele olhar que aqueles professores tiveram comigo. E aí agora a gente, 10 anos depois, a gente está vivendo essa pandemia e eu me coloquei no lugar daqueles professores que um dia fizeram aquilo comigo. Então decidi ir atrás desses estudantes que ou não tinham acesso à internet ou não tinham um celular compatível, ou às vezes tinha que dividir com 3, 4, 5 irmãos. Foi mais ou menos essa a justificativa que eu tive para poder ir atrás desses estudantes. Como eu descobri isso? No início do ensino remoto e durante o ensino remoto, passei a perceber que muitos estudantes, um grupo de 20, não vinha dando feedback das atividades, nem vinha participando dessas aulas online. Então, falei com a gestão da escola, conversei com alguns professores e disse: Ó, eu vou lá. Juntei dinheiro com amigos, imprimi, comprei envelopes, peguei minha bicicleta e fui na casa de cada um deles. E chegando lá, eu pude confirmar que ou era falta de internet ou de um telefone compatível. Bacana, Arthur. E como que foi esse processo com os estudantes, né, com os pais? Como que você organizou esse ensino, né, quando você chegou até o local de você ir até eles? Como que foi feito? Bom, minha rotina era de ir toda sexta-feira na casa desses estudantes. Então eu organizava não só materiais da minha disciplina, que é ciências, mas também de outras disciplinas, português, matemática, geografia, história. Então eu organizava as atividades da semana, mais xerox de livros, mais algum material de apoio e ia na casa desses estudantes. No início foi um pouco engraçado porque tanto os estudantes como os pais, as mães, ficaram um pouco sem acreditar. O professor aqui, de bicicleta, durante uma pandemia, e eu dizia: o professor está aqui.
E a gente foi combinando da seguinte forma: olha, toda sexta eu vou trazer esses materiais, eu vou consultar para ver se tem alguma dúvida, vou consultar se você fez essas atividades, recolho e na próxima semana eu trago novas atividades. Caso você sinta dúvida em ciências, aqui mesmo eu posso tirar. Caso seja dúvida de outra disciplina, eu converso com o professor e na próxima semana eu trago. E isso foi funcionando e funcionou muito bem. Eu percebi uma aproximação e um rendimento muito bacana desses estudantes. Obrigada, Arthur. Vamos falar agora com a Fernanda, aproveitando esse gancho que a gente acabou de falar com o professor que teve aí contato com os estudantes, tanto online como de uma forma mais próxima, para que eles pudessem ter acesso. A Fernanda, por ela ser uma estudante do ensino médio, ela enfrentou algumas dificuldades aí, principalmente por questão da conexão. Gostaria que você compartilhasse com a gente também essa sua experiência de como que foi esse período, tanto o início como o meio, e como que está agora nesse momento de transição, que pode ser que a gente volte para o período presencial. Boa tarde a todos, me chamo Fernanda e como Cíntia disse, eu sou aluna do segundo ano do ensino médio e eu sempre costumo dizer que a escola é minha segunda casa. Então, a pandemia teve um peso muito grande em mim a partir do ponto em que eu não tinha mais esse lar que eu costumo aguentar desde novinha, né? E eu sempre fui muito engajada na escola, eu sou presidente do colegiado estudantil, sempre fui líder de sala, então eu amava tudo aquilo. O ensino médio para mim, pode ser que não para todos, mas para mim foi um sonho. No passado a gente teve uma feira de ciências na qual a gente falou justamente sobre educação e desigualdade social. E o nosso lema da nossa feira de ciência era educação salva. Tanto que no final assim da nossa apresentação a gente gritava educação salva e foi um negócio que fizemos muitas pessoas chorarem. E durante a pandemia eu realmente vi que a educação tinha esse poder de cura e como ela fazia falta no dia a dia, porque a minha escola não teve ensino à distância, a gente não tem estrutura para isso. Temos muitas pessoas da zona rural na qual não tem nenhum celular, não tem acesso à internet e que normalmente já tinha bastante dificuldade em se conectar com a escola e durante a pandemia só dificultou cada vez mais. Então foi muito triste e nos primeiros meses eu tive um computador e eu comecei lá, eu vou estudar, mesmo que a gente não esteja tendo aula nem nada, eu vou me dedicar, mas chegou um ponto em que eu tinha que adaptar à realidade, porque eu estava à noite, no turno oposto ao que eu estudava, mas eu saí desse trabalho e eu tive que trabalhar durante o dia, eu chegava em casa à noite, eu já estava exausta, tentou por algum tempo manter as aulas pelo Google Sala de Aula, mas nada valendo ponto, como eu disse, não podia, por conta da escola não ter a estrutura de ter um ensino à distância. E chegou um ponto que eu realmente tive que desistir daquilo, desistir de me dedicar e me apegar ao trabalho, porque eu preciso disso, entende? Mas eu ainda continuo muito apegada à educação, porque a educação sempre foi muito importante na minha vida. Eu sou de uma família pobre, eu sou uma mulher preta, e eu entendo todos os desafios que eu carrego comigo. Então a esperança continua aqui. Eu espero que nos próximos meses a gente possa ter uma resposta, a gente possa ter caminhos e a gente possa continuar fazendo tantos estudantes terem uma esperança de dias melhores, mesmo em tempos tão difíceis. Muito obrigada, Fernanda. Eu gostaria de aproveitar também e ouvir de você como que tem sido essa relação com seus colegas, o que você tem escutado deles nesse período,
de como que está sendo. Você teve esse contato? Tem como compartilhar isso com a gente? Sim, sim, a gente tem um grupo de sala de aula onde a gente conversa bastante, a gente troca muitas experiências. E algumas são até muito tristes, porque, como eu disse para vocês, ano passado a gente teve uma feira de ciência mais voltada para as ciências sociais, onde a gente falou sobre desigualdade social e foi importantíssimo. Eu acho que foi um marco na minha escola, sabe? Porque a gente conheceu várias realidades, a gente conheceu vários talentos, a gente conheceu poetas, cantores, artistas, cientistas em ascensão, né? E durante a pandemia eu notei que teve muita falta de esperança, sabe? Porque como eu moro em uma região mais periférica, se não tem a escola, se não tem um professor lá todos os dias incentivando e lembrando da gente da nossa capacidade, às vezes a gente esquece isso. E é algo muito recorrente, inclusive uma colega minha, que ela é importantíssima na minha vida, que ela é uma pessoa imensurável, entendeu? Eu acho que ela tem um futuro lindo. Ela não pode fazer o Enem, porque ela não irá fazer o Enem, na verdade, porque ela não conseguiu a inserção porque não tinha internet. Ela, normalmente, a escola faria, mas não teve como ela vir da zona rural, porque transporte também foi um problema aqui, e ela não vai fazer o Enem porque não pôde pagar. E é uma realidade muito triste, e eu às vezes fico muito agoniada, porque como eu era líder de sala e eu era representante do colegiado estudantil, eu vejo muito como se eles também fossem uma responsabilidade minha, porque eu tô ali todos os dias representando eles. E odeio o sentimento de incapacidade, de não poder fazer muito, porque é muito descaso, principalmente para quem é de uma zona mais periférica, como eu já disse. Mas como as coisas estão de certa forma melhorando, eu vejo muito que a esperança está voltando também. E eu espero que ela volte e tudo dê certo. Obrigada, Fernanda. Bom, Ida, aproveitando, né, esse gancho aí que a gente já teve o Arthur e a Fernanda comentando como foi esse desafio deles aí nesse período, como que tem sido enfrentar todas essas situações e dificuldades, né, por questões de conexão. Você como gestora de uma escola e que também está aí numa região que faz fronteira com o Uruguai, que você tem uma diversidade de alunos não só da cidade aí, eu gostaria que você também contasse quais foram essas questões que vocês precisaram pensar em como resolver e solucionar com essa diversidade de alunos que vocês encontram aí nessa região. Olá, e primeiramente é um prazer imenso participar do Congresso, parabenizar os organizadores, os participantes, porque educação, hoje em dia, né, com essa problemática da pandemia, nós precisamos falar de educação. E juntar jornalismo e educação, para mim, é excelente. Eu, se não fosse professora, eu seria jornalista. Talvez um dia, né, eu me realize dentro do jornalismo. Eu já trabalhei no jornal local aqui e gosto da área, acho importantíssimo. Muito obrigada por participar desse momento. Sobre o tema, eu parabenizo, cumprimento a Fernanda, adorei as palavras dela, porque nós começamos, né, como estudantes, depois a gente ingressa na área da educação e começa a valorizar cada vez mais. E ouvindo a Fernanda, eu vejo que a gente ainda tem esperança sim, Fernanda, não desiste. Nós temos esperança sim na educação, por um futuro melhor, porque é na educação que a sociedade sim vai melhorar e vai se desenvolver. Eu, como gestora de uma escola pública estadual de ensino fundamental, primeiro a nono ano, de primeiro a quinto ano,
o ensino é integral, o atendimento é integral para os alunos de primeiro a quinto ano. Eles entram pela manhã e saem à tarde, com lanche, com almoço, com recreação, com diversas atividades e diversas disciplinas. Começa por aí o nosso desafio, o ensino integral. Como zona de fronteira, nós recebemos alunos do Uruguai, nós recebemos alunos de outras regiões, daqui da região ou de outros estados também, e aí o desafio vai aumentando. Com o distanciamento, nós tivemos que nos readaptar, todos nós, né, e atender essa diversidade de alunos que nós temos. Como o Arthur já tinha falado, a dificuldade maior é a questão da tecnologia. Embora aqui no Sul, o nosso governo do estado disponibilizou uma plataforma de ensino, que é o Classroom, com sinal de internet para os estudos, muitos dos nossos alunos são carentes e não têm acesso à tecnologia. Nós recebemos todos os dias solicitações de pais, de alunos, para que a escola ceda, ou empreste, enfim, netbooks. Nós não temos. E nós, como escola, acabamos sendo excludentes, né, nesse sentido, por não proporcionar aos nossos alunos, nesse período, uma forma de manter o vínculo que eles merecem. E mesmo assim, nós ofertamos vários tipos de acesso para eles. O Classroom, para aqueles que têm o acesso, grupos de WhatsApp, para aqueles que não conseguem ingressar na plataforma, porque alguns têm dificuldade, ou porque o aparelho é muito simples, ou porque não conseguem o acesso realmente, porque nós temos um e-mail específico de acesso à plataforma. E também para aqueles que não têm acesso à internet, não têm condições de ter um celular, não têm um computador em casa, eles têm o material físico. Então, o professor atende nessas 3 modalidades de ensino para o aluno. Então, os desafios são enormes, né? Nós temos alunos que vêm do Uruguai, que eles têm a língua materna, o espanhol. Quando eles ingressam no Brasil, eles têm que se adaptar à nossa língua materna, que é o português. Mas nós temos na nossa grade curricular, tanto nos anos finais quanto nos iniciais, nós temos o espanhol. Nos anos iniciais, a disciplina de espanhol, e nos anos finais, a disciplina de espanhol, e nos anos iniciais, estudos latino-americanos, que não necessariamente vai direcionar para a conversação em espanhol, mas os alunos de ensino dos anos iniciais, eles vão ter a noção, né, da língua espanhola, para que nos anos finais eles possam, então, se aprofundar no ensino de espanhol, e até mesmo utilizar esse idioma que aqui na fronteira é comum para nós. Nós vivemos aqui, eu não sei se algum de vocês conhecem aqui a fronteira, imaginária, que divide o Brasil e o Uruguai. Santana do Livramento no Brasil, Rivera no Uruguai. Nós passamos de um pé para o outro, literalmente de um pé para o outro, de um país para o outro. Então, nós temos essa ligação. E nós recebemos alunos de lá, sim, e alunos nossos, ou santanenses, também têm essa possibilidade de estudar no Uruguai. Então, os desafios são bem grandes aqui. E nós, como o Arthur estava comentando, nós também procuramos saber por que o nosso aluno não está conseguindo fazer as atividades, não está conseguindo as devolutivas das atividades propostas pelos professores. As dificuldades são muitas, a gente chama os pais, os responsáveis na escola, para a gente saber o que está acontecendo com essa família, e nós escutamos muita coisa, pessoal, muita coisa. Nós temos crianças, famílias carentes na escola, nós temos problemas de doença, né, que somente a gente escutando, dando ouvidos a essas famílias, é que a gente entende o porquê que o aluno, de repente, não fez as devolutivas das atividades. E vamos, inclusive, como o Arthur, nós vamos na casa do aluno, ligamos, acionamos os familiares para a gente manter esse vínculo que esse ano, né, nós não podemos perder para a pandemia, não podemos perder esse vínculo aluno, família e escola,
para que o ano que vem a gente, com a vacina, enfim, com a descoberta, né, da cura da Covid, nós nos reencontremos e então a gente retome o que ficou pendente agora nesse ano. Obrigada, Ida. É muito bom ouvir esses relatos de vocês e para a gente entender, né, como que é a situação, cada realidade é diferente. Quando a gente pensa nessa questão dessa diversidade que a gente tem no país, em que cada região tem suas necessidades, é muito bom ter vocês aqui. Queria aproveitar e falar com o José Alves, né, para ele fazer um panorama aí de como que tem sido essa questão tanto no ensino médio, que é um é onde ele atuou durante um bom tempo, principalmente em uma região periférica como o Jardim Ângela. Então ele tem uma noção dessas necessidades, mas que hoje também nessa realidade aí afetou todo mundo, não só quem mora nessas regiões. Mas a gente sabe que são pessoas que estão mais afetadas, né, devido a várias questões que envolvem. Mas também trazer essa questão do Enem, que eu acho que é uma coisa muito importante que a Fernanda aqui citou, né, por meio desse relato, como que isso está impactando esses estudantes, e como você também estando no ensino superior, né, o quão importante o Enem para esse acesso à universidade, trazer aí um panorama dessa situação que a gente vive hoje nessas duas áreas. Olá, eu agradeço desde já o convite, agradeço a Cíntia, parabenizo o Congresso, eu congratulo também com os colegas que estão aqui discutindo educação, essas falas inteligentes, sensíveis, né, amorosas, e ao mesmo tempo muito perspicazes de uma realidade que nos aparece muito dura a nós todos nesse momento. Eu quero manifestar primeiro que eu falo da universidade, embora seja uma universidade num campus de uma cidade periférica da Grande São Paulo, que é Diadema, mas é uma universidade que já tem 80 anos e que, portanto, com uma tradição médica bastante avançada e que tem, portanto, minimamente um estofo que pode garantir aos estudantes, minimamente, um acolhimento para essas situações muito dolorosas e difíceis que a gente está vivenciando a todo momento. E a gente sabe que, infelizmente, isso não ocorre em boa parte das outras realidades brasileiras, né, e mesmo mundiais. Eu quero começar falando que, no caso da pandemia, está muito evidente que a gente não sabe como proceder ainda, a gente tem construído todo o conhecimento à medida que a pandemia ocorre. Isso significa que os exercícios de futurologia são exercícios de futurologia, né? Quer dizer, a gente pode ter muito conhecimento para poder prever e fazer um bom planejamento e poder atuar de maneira organizada, mas tudo que a gente disser nesse momento agora ainda é de muita incerteza. Mas a gente tem que ter uma certeza, que é o da preservação da vida, mais do que o da preservação da escola, mais do que o da preservação dos empregos ou da economia, é a preservação da vida. E como a gente percebe, né, a Covid ainda está matando muita gente, a Covid matou muita gente, é mais de 1 milhão de pessoas no mundo, são 150 mil brasileiros em 6 meses, a maior mortalidade da história do Brasil por conta de uma única doença, e um uso político assustador, genocida, temerário, asqueroso, dessa tragédia toda. E aí, nesse sentido, o que eu acho que as escolas têm que ter em mente, que mais do que tudo, o que é importante preservar é a vida dos seus professores, dos seus alunos, é a vida da sua comunidade, né? Isso é o mais importante. E, nesse sentido, né, pensar numa ação para manter o vínculo com os estudantes é fundamental. Pensar em trabalhar o conteúdo também pode ser importante, mas sempre numa perspectiva de redução de danos, né? Quer dizer, a possibilidade de gerar uma aprendizagem da forma que a gente gerava presencialmente, que já era muito complicada, porque a gente sabe que ser educador é muito complicado, ela não pode ser pensada de maneira igual, né? Também é muito importante que a gente tenha consciência de que não se trata apenas de vislumbrar a questão da conexão ou do recurso material para o uso, embora isso seja
vamos dizer, o começo de conversa, né? Se não tiver isso, toda e qualquer situação sequer pode ser discutida. Mas se ainda que tivesse isso, e aí as escolas mais bem equipadas provavelmente também estão vivenciando isso. A gente não sabe como é que estão as famílias no exato momento. Não é uma questão de ter só um computador, ou 2 computadores, ou muita gente para um computador, ou ter internet banda larga. É uma situação em que a gente não sabe como estão os afetos, como está a questão da morte, como está a questão da insegurança do trabalho, como está a questão das relações pessoais intrafamiliares, né, já que as pessoas passaram a conviver muito tempo, coisa que jamais na sociedade elas fizeram, né? Então, é um conjunto de incertezas em relação ao futuro que agudizam uma série de possíveis sentimentos não menos importantes do que a conexão. E, nesse sentido, eles nos atingem a todos, não atingem só aos estudantes mais pobres. Bom, mas no caso dos estudantes mais pobres, como é que a gente tem que pensar? Bom, primeiro de tudo, garantir a vida deles. E aí, garantir a vida não é só proteger da Covid, é também cuidar da saúde mental, da saúde financeira, né, de todo e qualquer acolhimento que um Estado e aí uma sociedade tem que fazer com seus vulneráveis, né? Há uma tentativa de colocar na escola e nos professores quase toda a responsabilidade para atuar nesse sentido. As escolas fazem muitas coisas interessantes. Eu acho que a pandemia escancarou também um elemento muito importante que ficou claro para a sociedade brasileira, que é o papel dos professores e gestores das escolas públicas, sobretudo, que vai além da questão do conhecimento, né? O primeiro colega que falou deixou isso muito evidente. Mas são os professores que também conseguem chegar mais perto dos estudantes, que vislumbram situações de abuso, de fome, de adoecimento, que fazem interfaces com a saúde, com o conselho tutelar, com os demais órgãos, né? É esse Estado, e aí eu vou pensar no Estado como uma coisa positiva, que consegue chegar mais proximamente, dioturnamente, todas as horas, com toda a sociedade brasileira, indistintamente, os mais ricos e os mais pobres. E aí os professores são estratégicos, os educadores são estratégicos, né? E aí atribuir a eles uma tentativa de gerar uma aprendizagem efetiva num quadro que precisa de muito mais atores é injusto, eu acho que desumaniza e, ao mesmo tempo, não resolve de fato o problema. A gente precisa responsabilizar mais diferentes agentes, além da questão educacional. Há uma questão também da desigualdade, que eu acho que a gente precisa entender um pouco melhor do que a gente está falando. Porque não é só a desigualdade de recursos, de internet. A gente também tem desigualdade nos tratamentos dados às diferentes instâncias. Então, por exemplo, não há dúvida de que os estudantes muito pobres estão sofrendo bastante com essa realidade toda. Os quadros aí são bastante evidentes em relação a isso. Mas há, por exemplo, uma quantidade de estudantes universitários de escolas privadas, de universidades privadas, que estão sofrendo horrores nas mãos dessa universidade privada, né? Que fizeram corte de professores, que colocam os alunos com uma multidão de outros na mesma sala, que se desobrigam da assistência em relação a esses estudantes, e que ninguém critica, ninguém fala nada, parece que é só uma realidade das escolas públicas e periféricas, né? É uma realidade de todas as escolas de maneira geral, sobretudo quando envolve uma população mais pobre, né? Agora, em relação ao Enem, em relação ao próprio calendário letivo, o que a gente percebe é uma total, eu diria até irracionalidade nesse processo, né? Quer dizer, qualquer sistema de ensino minimamente coerente, preocupado com os seus, não manteria Enem, não manteria o mesmo um calendário, né? Pensaria em formas de atender a todos, pensaria numa maneira de aglutinar e acolher melhor essa geração que ficou sem Enem, faria pensamentos estratégicos mais profundos do que simplesmente dizer cada um se vira, ou simplesmente dizer vamos adiar em alguns meses. O adiamento de alguns meses era necessário, mas é pouco, como disse a nossa colega que está aí. Então, assim, há muitas desigualdades nesse quadro, muitas desigualdades nesse quadro. E, ao mesmo tempo, há muitas desigualdades para todas as classes. E eu queria que essa questão das desigualdades,
ou das igualdades para todas as classes não fossem uma questão menor. A gente não sabe como os pais e os alunos das escolas privadas de elite estão nesse momento. A gente sabe que eles têm conexão. Ponto. Né? A gente não sabe, por exemplo, como as escolas privadas de classe média baixa estão fazendo para bancar uma internet também para os seus. Eu tenho relatos, tenho colegas que dão aula em escolas assim, que também vilipendiam o seu público, de certa maneira, na tentativa de sobreviver economicamente. Então, estamos todos numa situação muito complicada, e aí eu acho que cabe a nós todos nos preservarmos, como saúde, nos preservar, inclusive mental, para atender ao nosso público, para atender aos nossos estudantes da maneira que eles merecem. Qual seria a maneira que eles merecem? Com respeito à situação que eles estão vivendo, com respeito ao medo da morte, com respeito à nova configuração econômica, com respeito a profundo sentimento de vulnerabilidade diante do caos econômico que a gente já está e que se avizinha cada vez mais, né? Isso a gente não pode perder como horizonte, né? Então, eu acho que esse é o começo de conversa para nós todos discutirmos. Muito obrigada, José Alves. Gostaria agora também de passar a palavra para o Rafael Preto, a gente ouvi-lo. Essa questão, ele tem feito uma cobertura aí, acompanhando o cenário da educação, principalmente das pessoas com deficiência, dessa questão de inclusão. Então, se puder compartilhar aí como que tem sido essa cobertura e como você tem visto e acompanhado todo esse cenário. Boa tarde a todos, meu nome é Rafael Preto, sou jornalista, tenho 26 anos, como a Cíntia falou. Eu sou cadeirante, né? Vocês não conseguem saber porque estou sentado, mas sim, eu sou cadeirante também, além de jornalista. Eu queria começar saudando os trabalhadores da educação, porque no início falou muito dos jornalistas, né, que estão fazendo um trabalho fantástico na cobertura de educação. Isso também é verdade, mas os professores e os trabalhadores da educação estão num processo aí de indefinição, de saber se volta, se não volta, se vai voltar, como que volta. E, nesse sentido, eu fico muito feliz deles terem conseguido um espaço para estar junto com a gente debatendo essa questão tão relevante. Bom, a gente está falando de acesso, né? E, nesse sentido, me parece que a discussão é muito próxima. No Brasil, a gente tem mais de 1 milhão de alunos com algum tipo de deficiência matriculados em classes regulares, né? São aquelas classes que não segregam, né? São aquelas classes que misturam, por assim dizer, alunos com e sem deficiência. Nós temos uma dificuldade hoje, né? Que é a principal dificuldade hoje está no monitoramento desses alunos conseguirem ou não fazerem as atividades, né? Tem uma matéria muito boa do G1, publicada no dia 6 do mês 7, há 2 meses atrás, há 3 meses atrás, que explica que 40% das redes não conseguem fazer nenhum tipo de monitoramento das atividades que os estudantes estão realizando, né? Então, é muito complicada a questão das pessoas com deficiência, né? A Agência Mural, eu também cito o podcast que a Agência Mural faz, o Em Quarentena, porque lá eles entrevistaram várias mães de crianças com deficiência que estão vendo sinais, né, de regressão, tanto no tratamento quanto na questão da socialização das crianças, né? Porque para a criança com deficiência é muito importante conviver com outras crianças sem deficiência, como para crianças sem deficiência também é importante conviver com crianças com deficiência. E essa socialização, muitas vezes, ela ocorre apenas na escola. Então, quando você retira esse processo de uma criança com deficiência, você está aumentando a chance dela regredir tanto em tratamento, né, regredir na deficiência,
como regredir também na socialização e também no aprendizado, como qualquer outra criança. A gente tem hoje 1.240.000 professores de atendimento educacional especializado, que são aqueles professores que auxiliam as redes, as comunidades escolares no atendimento a crianças com deficiência. É um trabalho de rede, é um trabalho em que você pega o professor de português, matemática, geografia, história, e esse professor de atendimento educacional especializado trabalha em conjunto com eles, né? E a gente não tem hoje nenhuma quantificação de como que está esse atendimento, né? A volta às aulas também é uma preocupação para as pessoas com deficiência, para os estudantes com deficiência, porque inicialmente havia um parecer do Conselho Nacional de Educação que dizia que pessoas com deficiência não deviam voltar no primeiro momento, porque apenas a deficiência já configurava um grupo de risco e, portanto, a volta não devia acontecer. Isso não é real, isso não é verdade. O LEPED, né, da Unicamp, da professora Maria Tereza Mantuan, fez uma recomendação e fez uma denúncia ao Ministério Público, e por conta dessa denúncia, o CNE mudou o parecer, né? E as pessoas com deficiência, apenas se ter uma deficiência, não configura grupo de risco. As pessoas com deficiência devem voltar, a não ser que tenha uma doença, uma doença que aí sim justifica o grupo de risco, mas não apenas a deficiência, né? Eu acho que a gente tem muita coisa na imprensa, né, sobre a questão da regressão do tratamento, né? Tem matérias da Isabela Palhares na Folha, da Isabela Palhares e da Júlia Barão, que falam sobre a regressão do tratamento de pessoas com deficiência, que se relata casos de agressividade em crianças com autismo, por conta de ficar muito tempo em casa, né? E existe um processo aí de... Esse tema não está na imprensa, né? Porque a gente não tem muito como quantificar o atendimento educacional especializado que é necessário para crianças com deficiência dentro do processo de pandemia. E quando a gente fala disso, a gente está falando do quê? De acesso, né? Porque se em algumas localidades você não tem acesso a um computador, por exemplo, para fazer, a criança com deficiência pode, eventualmente, necessitar de adaptações do computador, que a família dela pode não ter condições de bancar, que a Secretaria de Educação pode não ter condições de bancar, né? E aí começa a acontecer um processo de afastamento da criança e da escola, né? E isso é horrível, isso é muito ruim, porque as crianças com deficiência na escola conseguem aprender e ensinar. Obrigada, Rafael. Aproveitando aqui, então, que relato de cada um e esses comentários muito pertinentes e necessários para a gente entender esse nosso cenário atual, eu queria jogar aqui uma pergunta para a Ida e para o Arthur, pensando nessa questão que até o José Alves falou dos educadores, né, do como tem sido jogada a bola, né, para vocês, né, de como vocês mais responsáveis e que tenham aí todo esse desafio para enfrentar. Como que tem sido isso para vocês na prática? Eu acho que a Ida falando nessa questão como gestora, como que tem sido com os outros demais professores, contar um pouco desse cenário aí e como vocês estão lidando com isso. O Arthur também pode trazer tanto dessa questão dele como educador, mas com os seus colegas e com a gestão, né, da própria escola, para vocês verem como vocês estão lidando com essa situação da responsabilidade de vocês, do papel tanto quanto educador, mas que tem toda essa relação
não só da educação, mas tem a relação afetiva, que acaba criando um vínculo com os alunos, com os pais, né? E aí a pressão também ela é bem grande para vocês, nesse sentido de conseguir cumprir o que vocês têm aí, que é dar esse acesso, que inclusive o Rafael falou, né? De possibilitar que esse acesso aí chegue aos estudantes, né? Que vocês têm nas escolas que vocês atuam. Eu estou há 27 anos no Serviço Público Estadual. Eu comecei em Secretaria de Escola, depois eu passei para a Regência, e estou na gestão desde 2009. E nós temos historicamente, falando em termos de governos estaduais, nós temos uma desvalorização da educação aqui no Sul. Nós sentimos isso, não digo nem gradativamente. Ultimamente tem sido um processo muito doloroso e muito rápido essa desvalorização do professor, da educação, do ensino, que a gente sabe que deveria ser bem ao contrário. E isso afeta diretamente a nós, profissionais da educação, e de certa forma afeta diretamente os nossos alunos, né? Embora a gente tente não envolvê-los, né, nessa situação toda, mas historicamente a gente tem sofrido muito aqui, muito no Sul. O nosso histórico, esse vem nos judiando. Por vezes nós nos sentimos desmotivados a continuar. Nos renova a esperança quando nós ouvimos alunos como a Fernanda, que lutam pelo seu espaço, e eu à beira da aposentadoria, ainda bem que nós temos Fernandas por aí, que vão continuar o nosso trabalho, o magistério não vai acabar, mas as dificuldades são grandes. Se nós tivéssemos reconhecimento por parte dos governantes, e eu estendo isso à rede pública e governantes de todo o país, enfim, mundial, talvez. Se nós tivéssemos o reconhecimento real, merecido, a educação, a nossa sociedade seria outra. Porque a base de uma sociedade, a base do desenvolvimento que todos sabemos que nós trabalhamos para o desenvolvimento de uma sociedade, a base de tudo isso é a educação. Então, se nós não tivermos essa valorização, e talvez seja esse o momento, nessa pandemia, nós ouvimos muitos depoimentos de pais elogiando o trabalho do professor, a dedicação do professor, porque nós não temos mais hora para trabalhar. Antes nós tínhamos o atendimento presencial nas escolas, atendimento presencial aos alunos. No momento em que a gente está no isolamento, no distanciamento social, tem muitos que nos veem como simplesmente em casa. Mas, para a gente poder atender 3 realidades diferentes do nosso aluno, uma plataforma de ensino, grupos de WhatsApp e material físico, não são aquelas 4 ou 8 horas que nós dedicávamos no presencial que nós estamos dedicando em casa. É muito mais do que isso. Porque nós temos que manter o nosso aluno atraído por aquela atividade que nós estamos oferecendo. E é esse tipo de valorização e de reconhecimento que nós precisamos, que nós merecemos hoje, que merecemos sempre, mas que hoje nós precisamos desse reconhecimento para que realmente a educação seja a mudança. E nós depositamos nas Fernandas e em todos os outros alunos essa mudança. Ela faz parte do colegiado estudantil, aqui no Sul nós chamamos Grêmio Estudantil. Nós temos na escola o Grêmio Estudantil, dividido em departamentos, departamento tradicionalista, departamento esportivo, aonde os alunos têm vez e voz. E nós depositamos neles, sim, a esperança de uma mudança na educação e, por consequência, na sociedade, que vai ser deles daqui a pouco.
Essa esperança a gente vai seguir depositando, com certeza, para que a educação tenha seu reconhecimento merecido. Tá aproveitando um pouquinho esse espaço de fala tão importante que vocês têm dado para a gente que é do ambiente escolar, para os professores, gestores, para os estudantes também, falar um pouquinho como a gente fica feliz de ouvir uma fala como da Fernanda, né? A Fernanda falou em alguns momentos sobre esperança. Eu sou de Pernambuco, sou de Recife, conterrâneo de Paulo Freire, e Paulo Freire falava bastante sobre esperança, mas não é aquela esperança do verbo esperar, é a esperança do verbo esperançar. Quando a gente tem esperança do verbo esperançar, é quando a gente está juntando com o outro para mudar uma realidade, é quando a gente está com aquele olhar para criar oportunidades, e é essa esperança que o estudante brasileiro deve ter, é a esperança do verbo esperançar. Então, força, Fernanda, eu tenho certeza, o caminho vai ser difícil, mas vai dar certo. Sobre o que tem acontecido com os professores e professoras. Com o início do ensino remoto, a gente não foi consultado primeiramente sobre como fazer esse ensino remoto. Só disseram, agora vai acontecer esse ensino remoto. Então, falando de uma forma geral entre os professores e professoras, a gente não recebeu apoio para a compra de celulares, a gente não recebeu apoio para a compra de computadores. A nossa conta de luz está vindo mais alta, porque agora a gente trabalha de 6, 7 da manhã até 10, 11 da noite, e às vezes até meia-noite. A nossa internet tem ficado lenta, a gente precisou pagar mais internet, a gente não recebeu nenhum adicional para pagar a internet. Se a gente precisou comprar um tripé, um apoio para o celular, a gente não recebeu esse apoio, a gente que teve que comprar esse tipo de suporte para melhorar a aula, melhorar a atração às nossas aulas, que a gente sabe que está tão difícil para os estudantes. Então é muito importante esse espaço de fala para que a gente possa mostrar o que de fato está acontecendo. Eu fico muito feliz, como eu já falei, com falas da Fernanda. Eu fico bastante feliz quando eu ouço estudantes e pais e mães de estudantes, principalmente as mães, tá? Eu acho que a gente precisa falar muito disso e foi algo que eu percebi durante a ida na casa dos estudantes. Infelizmente, a realidade brasileira ainda é de as mães tomarem conta da educação dos filhos. A gente sabe que o país tem mais de 5 milhões de pessoas que não têm o nome do pai no registro, né? E eu pude perceber isso fortemente, como as mães, elas ainda têm mais essa responsabilidade total sobre elas. E sempre gratificante ouvir dessas pessoas como o trabalho do professor ele é importante. Mas na última semana algo me deixou bastante triste também, foi quando estava um impasse judicial aqui em Pernambuco sobre volta ou não às aulas. O Estado determinou que ia voltar, os professores disseram que não ia voltar, uma liminar foi para lá dizendo que ia, a outra foi para cá dizendo que não ia, enfim. E a gente começou a receber várias ofensas na internet, vários comentários dizendo que o professor estava em casa, que era preguiçoso, que era vagabundo, que estava ganhando para ficar em casa. Então, veja só, hoje eu já atendi estudantes de 7h30 da manhã. É muito provável que às 10, 11 da noite, estudantes entrem em contato dizendo, professor, manda para mim aquele exercício que faltou, me tira uma dúvida, por quê? Tem muitos estudantes que utilizam o aparelho do pai ou da mãe só nesses horários porque o pai ou a mãe chegou do trabalho. E professor ou professora nenhuma se recusa a atender. E atende. Então, se antes a gente tinha horários bem pré-definidos de aulas presenciais, de atendimento presencial, hoje, qualquer hora, qualquer momento é o nosso trabalho. A nossa casa virou o nosso trabalho. Se eu olho para o lado agora, aqui é o ambiente onde geralmente eu dou aula, tem alguns livros e tudo mais. Não é mais meu espaço de lazer, é meu local de trabalho. E A gente tende a ver essas histórias, né, do professor que compra um tripé, do professor que acompanha o aluno, que vai até a casa, que vê como é que o aluno está. Essas histórias tendem a ser contadas para a gente como uma história de resistência, de força. É lógico que elas são, né?
Mas é muito difícil ver, por exemplo, na nossa imprensa, esse outro lado, né, que o professor acabou de contar, que é ninguém pagou internet para mim, ninguém pagou celular para mim, ninguém pagou o meu tripé, e eu estou trabalhando, acredito eu, né? Porque eu não estou trabalhando com isso, mas acredito eu que estarei trabalhando muito mais do que o normal. Sem dúvida, sem dúvida. O horário de trabalho, ele praticamente é o tempo em que a gente está conectado. Então, se a gente está conectado naquele momento, a gente vai estar trabalhando porque, como a gestora bem falou, são os grupos de WhatsApp com os pais das famílias, são estudantes que entram em contato, é uma demanda que chega, uma atividade para corrigir, então o trabalho ele não parou. Nosso trabalho triplicou ou quadriplicou nesse período, porque no momento em que todos estamos conectados, nós estamos, entre aspas, disponíveis, né, para os alunos e para as famílias. E como o Arthur comentou, tem famílias que têm só um aparelho de celular, 4, 5 filhos em idade escolar, e de repente com um aparelho só, o pai sai para trabalhar ou a mãe sai para trabalhar, à noite aquele aparelho é dividido entre os alunos. Então, é a hora que eles estão disponíveis para o ensino e vão acionar o professor. Então, nós não temos mais aquele horário fixo que nós tínhamos no ensino presencial. Nós estamos todos conectados ao mesmo tempo e disponíveis para o nosso aluno a hora que ele puder se conectar. Bom, é complicado, né, essa situação que a gente está vivendo. Eu imagino para vocês, como educadores, tem sido desafiador e difícil, principalmente para lidar aí com todas essas adversidades, né, que vão aparecendo. E aí eu queria ver com o José Alves, em algum momento que a gente conversou, você tinha comentado que teve um contato mais próximo com os estudantes, né, do ensino superior, trazendo os principais problemas que eles estão tendo. Eu acho que se você puder trazer um pouco do que você percebeu que foi mais difícil para eles, não só dessa relação de conexão, como você bem disse, né, mas o que você percebeu que faltou, né? Que eles estão sentindo mais falta, que tem sido mais dificultoso, se teve alguma coisa proveitosa nesse período, o que foi. Perfeito, Cíntia. Primeiro dizer que eu fiquei coordenando a graduação até começo de junho no meu campus, e aí as decisões sobre ter retorno ou não às aulas, né, como seria esse formato, tudo isso foi muito duro para nós, né, porque a gente teve que fazer uma pesquisa intensiva com os estudantes, teve que achar recursos à universidade, né, a gente fez mapeamento aluno por aluno das condições que ele tinha, e a gente voltou às aulas somente em agosto, 4 meses depois, tentando atender, a meta era não deixar ninguém de fora, do ponto de vista dos recursos didáticos, do computador, do acesso à internet, enfim, a universidade fez convênio, a universidade tentou amparar nesse sentido. Quando a gente retornou às aulas, a gente viu que, de fato, tinha alguns alunos com consideráveis possibilidades de atendimento do ponto de vista didático no que se refere à tecnologia. Então, as pessoas, os alunos até tinham a conexão. À medida em que as aulas foram se desenvolvendo, ficou mais claro para a gente que havia outras questões internas, familiares, que dificultavam bastante a aprendizagem dos estudantes ou a permanência dos estudantes na UC. Por exemplo, eu vou dizer um caso da minha realidade, eu dou aula no curso de licenciatura, portanto, tenho alunos bastante vulneráveis, mas o meu campus tem curso de engenharia, também tem alunos vulneráveis, e não estamos falando só da questão financeira. Então, a gente teve mãe de aluno que faleceu de Covid, pai de aluno que faleceu de Covid, sogro de aluno que faleceu de Covid, pais desempregados, estudantes com famílias que ficaram sem nenhuma renda. Sexta-feira eu atendi uma estudante que contou isso, que narrou isso. E a gente teve um processo considerável de agravamento de problemas de natureza mental, de saúde mental, né? A gente tem, na universidade, psiquiatras, temos psicólogos, temos assistentes sociais, e a demanda explodiu.
Veja, se trata de estudantes muito selecionados do ponto de vista social ainda, né? O meu curso é o que tem menos candidato por vaga, e são 12 candidatos por vaga. Então, a gente está falando desse perfil de estudante, que não consegue acompanhar o curso, não somente por questões de conexão, mas também pela própria situação econômica, situação de saúde mental, e entre outras questões aí internas, questão de trabalho, né? Entre outras questões que ele está vivenciando. O que a gente percebe? Bom, primeiro, que se você se aproxima para perguntar, você descobre e você precisa atuar, você precisa agir. Segundo, não necessariamente, quando você vai lá com a questão do conteúdo, dizendo, venha fazer a nossa disciplina, a universidade está à disposição, não necessariamente isso significa uma coisa positiva. Veja, é a nossa função fazer isso como educador, mas às vezes chegava lá e parecia que ia ser um problema a mais, quer dizer, emocionalmente, não dava, era impossível do ponto de vista emocional pensar em física, pensar em química, pensar em cálculo naquele momento. Isso eu vi, por exemplo, do meu aluno cuja mãe faleceu de Covid. Ele falou, professor, não dá, eu não consigo. E ele tem razão, não é para conseguir. Vamos respeitar a morte. Né? Eu acho que é importante respeitar a morte. Respeitar esse momento que a gente está vivenciando. Acho que há uma discussão de tempo, um tempo econômico, que se sobrepuja à própria ideia do que é viver a pandemia. Quer dizer, a gente não está vivendo um período normal. É mentira achar que dá para a gente tocar a vida do jeito que a gente tocava antes. Não dá. E é possível e desejável para que as pessoas que não são robôs, nem peças de reposição, tenham um tempo para viver outra coisa que não a tarefa produtiva sociológica falando, do ponto de vista sociológico. Que não seja somente o trabalho, que não seja somente a questão do estudo propriamente. E aí é importante que os educadores e nós todos façamos esse contato, esse vínculo com os estudantes, mas também para discutir a vida, também para discutir os afetos, também para discutir o tempo. Que tempo doido é esse, que 4, 5, 6 meses parece um caos, para um momento numa gravidade dessa. A gente teria que parar e repensar a sociedade, o jeito que a gente funciona, o jeito com que a gente lida com o tempo, como são as relações humanas, o que a gente faz com o ócio, o que a gente faz quando a gente percebe em quase todo mundo uma incapacidade de se concentrar, que, por exemplo, é fundamental para você fazer lição sozinho, em casa, por exemplo. Quais estudantes efetivamente fazem lição de casa na cultura brasileira? Quanto tempo eles demoram fazendo um único exercício de meia hora ou 1 hora? Quase ninguém socialmente faz isso. Né? Essa é uma verdade para todo e qualquer estudante. Como é que a gente pode achar que a função dele agora é fazer isso num quarto que a gente não sabe como está? Uma realidade em que, para a gente fazer essa mesa redonda aqui, estamos todos tentando nos livrar dos barulhos, né, de todas as coisas que não deveriam entrar aqui, mas que entram no momento que o sujeito está fazendo a lição. Então, eu acho que a gente minoriza, de fato, essa má qualidade da vivência do tempo e esse conjunto de outras características que parecem bobagens, mas não são, porque elas são o que regem as pessoas, elas são os afetos, elas são as emoções, elas são as paralisias. E quando as pessoas não conseguem fazer isso, há um processo cruel e perverso de autoculpabilização, seja do meu estudante, que não consegue fazer a UC, além de tudo, tem que dar conta da disciplina, melhor dizendo, seja do professor, que só tem 6 alunos por sala, ou só tem 6 alunos vendo o curso. Né? É um processo cruel se a gente não tem uma leitura boa de realidade. Né? Também tem uma coisa, por exemplo, que aconteceu, para encerrar a minha fala aqui brevemente, de alguns estudantes muito bons, assim, que são muito dedicados, que disseram, professor, eu não quero desse jeito. E olha que a gente está disponível, está atendendo em todos os horários, tem estudantes que estão conseguindo disciplina, mas isso é pouco. Percebe? O ensino que está acontecendo agora à distância, nem de longe pode ser comparado ao ensino presencial. E eu não estou falando só de aquisição de conteúdo, eu estou falando de todo o conjunto de processos educativos que ocorre na presença do professor, do diretor da escola, do outro colega, do outro estudante. Educação é uma coisa muito maior
do que esse processo de interação aluno-conhecimento, que é a base, a sustentação mesmo, mas sim outros fatores. Bom, eu queria perguntar para o professor especificamente sobre como que é formar professores, né, para se dar um curso de licenciatura, né? Qual o impacto da formação de professores na pandemia? Puxa vida, que pergunta interessante. Eu diria que nesse momento estão sendo feitas uma série de perguntas para poder identificar melhor os elementos que poderiam responder ao que você nos faz. A princípio, eu vou dizer somente como a gente está vivenciando na nossa realidade. Eu entendo que isso precisa ser objeto de pesquisa. A primeira coisa fundamental com os estudantes é discutir que o que a gente está fazendo é uma redução de danos de fato, né? Que é importante manter o vínculo, que é importante olhar para o estudante para verificar como ele está naquele momento, que não adianta querer já discutir o conteúdo antes de olhar o estado emocional em que ele está, ou a abertura ou não que ele tem para aquele conhecimento. Também faz parte do processo de aprendizagem da gente, né, mostrar como poderia ser melhor desenvolvido uma aula online, por exemplo. A gente tem uma limitação de tempo para aula online por conta da internet dos estudantes, então como você otimiza esse processo, como você atende ao estudante individualmente, isso tudo a gente discute com eles. E veja, aí não vira só objeto de ensino-aprendizagem do estudante, quer dizer, a gente discute com os estudantes como professor, ou como eu, por exemplo, no meu caso, estou tentando resolver esse problema e verifico com eles se deu certo ou não cada ação que eu estou fazendo. Uma coisa que eu faço com as minhas turmas é, a cada aula, que na verdade são 2 blocos de 30 minutos quebrados, porque os alunos não têm internet boa, né? Nem todo mundo tem. Esse período, eu falo que a gente deve ver como meta, eles têm que se cercar dessa meta, me dar um retorno dessas, né, metas. Tem atividade semanal para poder mensurar frequência e para que eles possam eventualmente tirar dúvidas. A gente vai se cercando. Mas tudo isso ainda fica numa coisa muito etérea, né? A verdade é que o mínimo de controle que a gente tinha sobre o processo de aprendizagem, eu estou falando do professor, quando o estudante estava ali na nossa frente, a gente não tem mais. A bola está quase toda com o estudante agora, né? Uma das coisas que eu mais sinto falta, por exemplo, é de como era bom resolver os exercícios ou discutir problemas com eles em sala, porque aí eu descubro o que eles não sabem, eventuais deficiências, eventuais capacidades que os alunos têm, que a gente pode desenvolver individualmente. Nada disso eu vejo. Então, o que a gente deve fazer com os estudantes de licenciatura? Dizer para eles isso que eu estou falando para você, sabe? Vamos construir um instrumento para isso, tendo clareza de que o que a gente está fazendo é pouco. E é para ser pouco, né? Acho que a meta que a gente tem que ter nesse período, como eu falo para eles desde sempre, é diminuir o sofrimento de todo mundo. De todo mundo. Esse é o mínimo que a gente pode fazer. E aí o conteúdo deve vir se for nessa perspectiva, a aula deve vir se for nessa perspectiva, o contato professor-aluno deve vir se for nessa perspectiva. Acreditar que todo mundo é máquina, que é só uma questão instrumental para aprender o mesmo conteúdo que a gente tinha antes, é cruel, perverso e gerador de sofrimento para todo mundo. E isso a gente tem que descartar, porque simplesmente não se encaixa numa leitura mínima de realidade. Professor Arthur queria complementar, fica à vontade. Isso, eu gostei muito da fala do professor sobre as condições que o estudante possa ter para desempenhar os processos de aprendizagem. Mais na frente eu acho que Fernanda vai ser fundamental para falar bem sobre isso. Mas eu gostaria de incluir mais 4 vertentes aí. É a gente dar um passo atrás de março, foi quando começou a pandemia aqui no Brasil, e a gente discutir 4 vertentes aí. Um é o saneamento básico. Como que eu vou... E isso eu estou falando bem para a minha realidade e para os estudantes da periferia que eu atendo, tá? Como que eu vou cobrar concentração? Como que eu vou cobrar que um estudante ele tenha uma maior aprendizagem se na casa dele não tem água na torneira, onde ele passa 2, 3, 4 dias sem água? E ele, junto com os irmãos, precisa subir ladeira, subir escadaria, com balde na cabeça carregando água para casa, até para se proteger da doença. A segunda vertente que eu trago é sobre a moradia digna.
como eu vou cobrar do meu estudante concentração, melhores formas de aprendizagem, se a casa dele tem um cômodo para dividir com mais 4 ou 5 familiares. A terceira vertente que eu trago é sobre a alimentação. Como que eu vou cobrar uma boa concentração e boas aprendizagens do meu estudante se ele deixou de ir para a escola e deixou de receber uma, duas ou até 3 merendas? E ele não está recebendo essas merendas em casa e às vezes falta comida ou a comida é muito pouca. Acho que a educação, antes de tudo, é ter o que comer. Educação, antes de tudo, é ter uma moradia digna. Educação, antes de tudo, é ter um bom saneamento básico. E, por fim, eu falo sobre, como a gente já tem falado, sobre o acesso a tecnologias, sobre como eu vou cobrar uma maior concentração, como eu vou cobrar bons índices de aprendizagem dos estudantes, se a questão do acesso à tecnologia, o acesso à informação para ele é defasado. Então, esse olhar que o professor, a professora vem tendo durante a pandemia, eu acho que é fundamental, junto com o que o professor falou sobre a questão da saúde mental. Muitas famílias perderam pessoas para a Covid. E, enfim, eu gostaria também de ouvir um pouco da Fernanda, que ela falou que precisou trabalhar. Isso tem sido uma realidade bastante comum nas escolas. Essa era a minha fala. Fernanda, Posso fica à falar? vontade, pode falar. Claro. Eu estou muito tocada com tudo que eu estou ouvindo aqui. Está sendo uma honra participar e ter conhecido todos vocês. Eu queria agradecer a parte em que os meus colegas disseram sobre mim. Quero dizer que é importantíssimo e que eu sempre vou bater na tecla da esperança, porque eu não sei termos científicos, eu ainda estou no processo de aprendizado, mas o buraco da educação eu conheço desde que eu me entendo como ser humano, como estudante. E e com o passar do tempo, esse buraco ele vai me mostrando cada vez mais. E agora, durante a pandemia, tem me mostrado que o buraco não está apenas na educação, não está apenas na nossa forma de gerenciar o nosso método de estudo, mas sim o buraco também está na nossa humanidade, que eu achei muito lindas as palavras dos colegas em relação à cidade, em relação ao respeito à humanidade de todos. E eu acho que a desigualdade social é um ponto a ser levantado e eu pretendo, na minha fala, levantar quantas vezes for necessária, mas a questão do respeito com o outro também é para ser dito, porque essa semana eu vi na internet um relato de um professor, de um e-mail de um professor enviado para um aluno, no qual ele falava sobre que ele tinha perdido a mãe dele e que naquele dia ele não ia poder dar aula. E como ele queria continuar exercendo a função dele de educar, ele queria passar um ensinamento para os seus alunos e ele disse, vão lá e abracem suas mães. E sempre foi isso. É sobre respeito, é sobre os nossos profissionais que estão cansados, é sobre nossos alunos e nossa humanidade no geral que está cansada. Em relação à desigualdade social, em relação a ser necessário trabalhar, eu sempre fui muito à frente de toda a minha família. Na minha família não tem nenhuma mulher negra, só temos, eu acredito que eu tenho um primo que ele está na faculdade atualmente. Então, toda a questão de educação nunca foi realidade da minha família. Tanto que minha mãe, dentro da realidade dela, ela já até olhou para mim e disse assim, nossa, você é muito intelectual, eu tenho medo disso. E eu sempre busquei
novos horizontes, e a educação sempre foi importante para mim. E foi uma fase muito complicada, porque o que me manteve sempre foi o apoio dos professores. Eu quero agradecer a todos vocês, e eu provavelmente vou agradecer muitas outras vezes, mas é importante. A esperança que um educador traz para as nossas vidas é algo surreal, que reflete em toda nossa vivência, em toda nossa construção como ser humano. Por exemplo, a minha primeira ida ao cinema foi porque um professor me levou. Eu nunca tinha comido um hambúrguer e eu comi porque um professor me deu. Uma professora minha chamada Simone Mota, ela já me deu toda uma fantasia para eu poder participar de uma apresentação de teatro. E isso fez com que a arte se tornasse presente na minha vida. Então, nesse momento que não tinha mais aquele acolhimento dos professores, eu sempre fui de abraçar muito meus professores. Inclusive, eu queria dizer que eu sinto muita falta disso. Eu sinto falta de chegar na escola sorrindo e elogiar o vestido de uma professora e abraçar ela. E é isso que me manteve. Agora que eu tenho que conciliar uma vida totalmente diferente, eu tenho que trabalhar. No momento eu estou desempregada, mas em breve eu vou voltar a trabalhar e eu vou voltar a trabalhar em período integral. E quando as aulas se reiniciarem, eu não vou mais ver meus professores, porque eu estou em uma outra cidade. Por questão de trabalho mesmo, pela minha cidade não ter trabalho, eu tive que me mudar. Então, serão muitas perdas. Muitos professores importantes para a minha formação não estarão mais presentes na minha vida porque eu tive que sobreviver. Eu moro com os meus avós e com minha mãe e eu não posso exigir deles nada nesse momento, principalmente por todos da minha família pertencerem ao grupo de risco. Eu me vejo na obrigação de correr atrás de uma vida melhor para todos nós. Então, é um momento em que teve a balança entre tudo que eu sonho, todas as minhas perspectivas e a realidade. Porque na realidade eu tenho que sobreviver e é atrás disso que eu estou correndo no momento. E esse diálogo sobre todas as questões emocionais, vivências, ver a dedicação de vocês é importantíssima porque nessa balança eu vejo o peso que a educação tem. E como, por mais que agora está tudo muito mais difícil, eu ainda vou continuar priorizando ela e eu vou sempre me dedicar ao máximo e eu quero muito fazer pela educação o que educadores fizeram pela minha vida e eu quero aprender cada vez mais e está agregando muito a minha trajetória. Reconhecido todos vocês e eu queria agradecer novamente por isso. Cíntia, posso falar uma coisa? Pode. Cíntia, bom, primeiro dizer que a Fernanda, nesse caminho, vai chegar lá, Fernanda. Você vai conhecer vários outros professores ao longo da sua vida e você vai retribuir, certamente, porque quem já está com essa cabeça, já está com a vida encaminhada, né? O importante você já tem, que é o que está na sua cabeça, é o que está no seu coração. As situações socioeconômicas são difíceis, mas elas são conjunturais, você vai conseguir. Acho que é importante você ter essa certeza, não tenho dúvida nenhuma, já vi isso muito na minha vida. Bom, uma coisa que eu acho que é importante da gente discutir também é o quanto, nesse processo de pandemia, qualquer ciência, qualquer racionalidade, qualquer processo de formação que demande tempo tem sido sistematicamente atacada ou colocada no mesmo patamar de uma mentira, de um slogan, enfim. Quem simboliza isso na sociedade? Mais do que nunca é a escola. Porque é na escola que os alunos aprendem ciência, é na escola que os alunos aprendem a argumentar, é na escola que os alunos adquirem de uma maneira maior o senso de coletividade,
É na escola que a gente espera que os alunos saiam do senso comum, é na escola que a gente espera que os alunos desenvolvam o espírito crítico. E tudo isso está sendo atacado nesse processo de pandemia, né? Não vou fulanizar, dizer que está sendo atacado por X, Y, Z, mas é evidente que quando você coloca no mesmo patamar, né, qualquer slogan, qualquer disputa política polarizada, qualquer barbaridade, no mesmo patamar do conhecimento científico ou do processo de formação dos estudantes, dos alunos da escola pública, você ataca o que a escola tem de mais fundamental, de mais precioso, que é o debate, o diálogo, o conhecimento científico, né? O pensamento. Né? E é isso que está sendo muito atacado. E quando se cobra da escola uma postura similar à postura quase genocida, por exemplo, ou assassina, de querer que ela tenha, nesse momento, o mesmo timing do processo produtivo, né? o mesmo pensamento do processo produtivo, primeiro você violenta a escola, assim como você violenta as pessoas que não tiveram outra opção, a não ser pegar os ônibus, transportes cheios, se meter ao risco e fazer do seu trabalho. Seja aqueles serviços essenciais, seja aqueles nem tão essenciais, mas que tiveram lobbies poderosos para que o comércio fosse aberto, ou qualquer outro lugar fosse aberto antes do tempo, colocando em risco todo mundo, né? Os funcionários enfim, todo o conjunto de sociedade. Então, a gente, como educador, a gente tem que ficar muito atento a isso. Porque, assim, o que a gente precisa preservar não é somente a vida dos estudantes, nem a melhor qualidade de vida deles e nossa. É a ideia de escola, a ideia de processo formativo demorado, porque processo educativo é demorado, é longo, não é de um dia para o outro. E que, portanto, precisa de investimento, de tempo, de paciência, de respeito pelas suas especificidades. Eu acho que a gente está sendo muito atacado o tempo todo em função disso. Muito obrigada a vocês por todos esses depoimentos e contribuições. A gente vai partindo aqui para o final. Eu queria fazer uma rodada rápida com cada um de vocês, para a gente pensar o que a gente aguarda aí pelo futuro, quais são as expectativas, acho, de cada um aí, do que tem visto, de tudo isso que a gente aprendeu, do que a gente descobriu, o que funciona, o que não funciona, como que isso se dá na prática, principalmente a gente vendo aí que uma possível volta aí de algumas aulas presenciais, como isso vai funcionar. Então, se cada um puder ser breve e falar um pouquinho dessa perspectiva, seria ótimo. Pô, que prazer que tá aqui com vocês e tantas falas legais. Que voz potente de Fernanda. Eu tenho certeza que ela vai muito longe. O que eu tiro disso tudo, desse período, é o que a gente vinha discutindo antes da pandemia, que muitas vezes a escola parecia um local de apenas depósito dos estudantes. Então a galera chegava lá, deixava seus filhos para os professores, para os gestores tomaram conta e pegava depois. Eu acho que o grande aprendizado que vai ficar desse período é observar a escola como um ambiente muito mais do que apenas o filho, a filha. É um ambiente de interação social, é um ambiente onde o estudante recebe uma, duas ou três merendas, é um ambiente onde ele tem contato, muitas vezes, a primeira vez do dia com um adulto, que é o professor, a professora, um gestor, e com pessoas comprometidas com a educação dele. Eu acho que esse período vai trazer um novo significado do que é a escola e o quão importante é esse espaço escolar e quão importante é a essência, a presença do professor e da professora. Eu retomo aquela fala inicial onde eu disse que ser professor, ser professora, você não desiste de ninguém. Na pandemia a gente não desistiu e nessa retomada a gente não sabe quando vai acontecer, pelo menos aqui em Pernambuco, se vai acontecer de momento, mas a gente não vai desistir em momento nenhum. Então, o que eu penso desse período é mais ou menos isso. Acho que, para finalizar, eu novamente tenho que falar sobre isso, porque será um período difícil,
O retorno será o momento em que a gente vai ver o tanto que a gente perdeu, tanto em vidas, como eu imagino que educadores vão olhar para os seus alunos, vão sentir faltas de alguns alunos. E no outros vão ver alunos com traumas, alunos que sofreram abusos, alunos que perderam alguém que amava, alunos cansados, alunos com fome. E vai ser um momento muito difícil, tanto para a educação quanto para a humanidade no todo. E eu gosto de me prender à esperança de que dias melhores virão. E ter conhecido vocês me deixa esperançosa que daqui 10 anos a gente estará não tendo um papo de estudante para educadores, e sim de educadores para educadores. E cada um vai falar a sua vivência atual na educação. E é isso. Eu quero que o retorno seja muito respeitoso com os nossos profissionais, que novamente eu quero lembrar que os profissionais eles estão cansados. Eu via meus professores numa jornada exaustiva de trabalho, em que tinha professores que eu via todos os dias da semana, se não fosse dentro do colégio, era fora, indo para outro colégio. E me respeito com todos eles e com respeito a todas as perdas. E eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder estar falando um pouco sobre a minha vivência e aprendendo tanto. E mantenham a esperança, mantenham a fé, independente de que e em quem vocês acreditem, ou se não acreditar em nada, mantenham a fé. Se não for um Deus e algo supremo, seja a fé na educação, seja a fé na humanidade. E a gente não pode desistir, a luta continua e queria agradecer a todos. Muito obrigada, foi um grande prazer. Bem, nós falamos todo esse tempo aqui em problemas, né, que nós estamos enfrentando, desafios que nós estamos enfrentando nesse período de pandemia na área educacional. Na verdade, talvez esses desafios estejam intensificados no distanciamento social, porque no ensino presencial nós já notávamos muitos pontos destes que nós estamos discutindo nesse momento. Então, talvez daqui nós vamos ter que discutir ou aguardar políticas públicas para o pós-pandemia, de tudo isso que a gente já evidenciou nesse período, que a gente ainda está acompanhando, porque a pandemia continua, o vírus ainda nos ronda, várias famílias nossas foram afetadas de alguma forma. Hoje eu recebi a notícia de que uma colega teve familiares infectados pelo vírus e que ela está isolada em casa. Então, nós ainda vamos ouvir alguns relatos desse enquanto a pandemia não estiver totalmente resolvida. Mas a preocupação realmente fica com o pós-pandemia, essas diferenças que nós estamos sentindo na área educacional, no ensino, na aprendizagem, que acontece na troca de experiência, compartilhamento de conhecimento, porque o aluno tem o seu conhecimento próprio e compartilha com o professor. Na verdade, a gente já vem, né, aprendendo, porque nós somos alunos também nesse momento, o professor Arthur sabe, o professor Rafael sabe, o professor José sabe, Rafael, na área jornalística educacional, deve estar a par disso. Fernanda tem consciência também que nós somos alunos também nesse momento, aprendendo algumas formas diferentes de manter o nosso aluno atraído naquelas atividades que a gente propõe, mas a gente aguarda que na pós-pandemia isso mude. Eu me despeço agradecendo o convite, agradecendo aos colegas da mesa, todos valorosos como educadores, como brasileiros. Agradeço mais uma vez a Cíntia e a toda a organização do Congresso. Eu acho que de tudo que a gente discutiu aqui, é importante frisar que a gente está olhando, deveria olhar para muitas diferenças, né? Porque a gente tem realidades brasileiras muito distintas, não é só da escola privada e pública,
não é só do Nordeste e do Sul, são muitas realidades distintas, para muitas famílias distintas, e o que tem em comum é um grande quadro de desigualdade que precisa ser atacado em todo o seu conjunto, e a pandemia agudizou essa desigualdade, e espero que a gente saiba o que fazer com ela como país, não é só como educador. Também a gente precisa olhar para o que não está sendo dito, parte do senso comum, insisto nisso. Como é que estão, de fato, os estudantes das escolas privadas que têm conexão? Como é que estão, de fato, os estudantes das universidades privadas direcionadas ao público mais pobre? Como é que estão, de fato? Né? A gente precisa contemplar um olhar maior que sempre aponta para um público como sucateado e como privatizado como exemplo. E quando a gente supera essa falsa dicotomia, porque boa parte do que a gente tem de melhor é público, e as pessoas que estão nessa mesa virtual são um exemplo do quanto a gente tem de virtuosidade pública, que isso seja evidente para que a gente tenha uma pós-pandemia em que a gente tenha, de fato, proteção aos mais vulneráveis, em que a gente tenha, de fato, política de redução de desigualdade, em que a gente tenha, de fato, distribuição de renda, aumento de cultura, investimento maciço em educação, ciência e saúde para toda a população, que a gente não tenha esse discurso político que defende mais corte de Estado, mais corte de serviços, diante do pouco que a gente tem. É isso que a gente tem de lutar de mais premente na pós-pandemia, que a gente perceba que o mais importante de tudo é o investimento nas pessoas, é o investimento no povo. Estado, economia, justiça só existem para deixar as pessoas com as vidas melhores. Só existe para reduzir desigualdade. Só existe para promover ser humano. Se não for isso, não tem sentido sequer a sua existência. Então, que o mundo pós-pandêmico seja um mundo em que essas desigualdades agudizadas no processo pandêmico sejam de fato combatidas. Eu agradeço. Eu agradeço a todos. Eu digo que para as pessoas com deficiência, né, essa volta é uma incógnita também, porque o governo acaba de modificar a Política Nacional de Educação Inclusiva, fazendo com que passe a se incentivar mais a matrícula de pessoas com deficiência em ensino especial, em escolas especiais, em classes especiais. Eu digo que isso também pode ser um sintoma de privatização do ensino, porque esses recursos que iriam para a escola pública para atender pessoas com deficiência passariam para instituições conveniadas, né? Que ganhariam dinheiro a partir de convênio. Eu acho que um ponto que a gente tem que ficar muito de olho também, e é um ponto que agora começa a aparecer na imprensa, é o ponto dos professores, né? Porque nós temos que testar professores, nós temos que identificar se eles estão em grupo de risco, ou se uma parte da família deles está em grupo de risco. Eu desejo sorte a todos, e que, como uma moça do Rodrigo Mendes, eu fiz a cobertura das lives do Rodrigo Mendes para o Portal Lunetas, e ela disse, nesse momento não tem especialista. Então, nesse momento, ninguém é especialista. Eu desejo que todos consigam aprender com esse processo e que a gente saia preparado para enfrentar as desigualdades agora presencialmente. Bom, eu vou ser bem breve aqui também, mas eu quero agradecer muito, muito a participação de cada um e cada uma de vocês. Foi maravilhoso estar essa tarde aqui, a gente poder compartilhar, né, todas essas experiências e esses relatos. Eu fiquei muito emocionada várias vezes e agradecida de verdade. E a gente sabe o quanto que a educação é importante e essencial na vida da gente. Eu já fui estudante, eu já tive essa garra e essa vontade da Fernanda, e acredito que a gente carrega isso com a gente para a vida, né, para tudo que a gente vai fazer, e é muito bom ouvi-la para a gente ter essa esperança e essa vontade da gente fazer as coisas acontecerem, nos dá força e faz essa importância da gente continuar e mostrar, né, tudo isso que cada educador e educadora vem fazendo, né, que
Muito obrigada por tudo que vocês fazem. Quero agradecer também a audiência, a todos que ficaram aqui nos conectado com a gente, ouvindo esses relatos e essas experiências. Muito obrigada por participarem aqui e continuem vendo as outras mesas aí dos próximos dias do Congresso da GEDUC.